Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te passar algumas dicas e truques para o seu Moto G9 Play. Se você comprou ele aí atualmente, nesse vídeo eu vou te ensinar algumas funções e algumas funcionalidades que tem dentro dele que vão te ajudar a aproveitar ainda mais o seu novo smartphone. Então antes de tudo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, que é muito importante, e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você está aqui nesse vídeo para conhecer um pouco mais sobre o Moto G9 Play e quiser comprar ele, vai ter link aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o Moto G9 Play. E a primeira dica que eu vou te ensinar é em relação aos aplicativos padrões, tá? Às vezes você mudou aí o launcher, o navegador, o discador, mensagens para outro aplicativo e não sabe como voltar ele para o aplicativo padrão. E para você fazer isso, você vai entrar nas configurações, né, que é bem óbvio. Entrando aqui nas configurações, você vai abrir apps e notificações. E aqui você vai clicar em apps padrões. Feito isso, ele vai estar toda a lista aqui. App assistivo, app de ID e chamada spam, início, que é o launcher, navegador, SMS, aplicativo de telefone, redirecionador de chamadas e links. Você pode escolher todos aqui. Então imagine que você trocou o navegador aqui, você clica aqui, vai estar o Opera, o Chrome aqui dentro e você só seleciona e pronto. Quando você for abrir um link, ele vai abrir diretamente com o Chrome. Então se você quiser mudar para o Opera, Firefox, é o mesmo sistema. Então você entra aqui, muda para qual que você quer o aplicativo e já está funcionando. A próxima dica é como você personaliza a tela inicial, tá? A gente tem várias personalizações aqui e para você fazer ela, você segura na tela e clica em configurar ações da tela inicial. Aqui a gente tem sugestões de aplicativos que eu recomendo desativar. Normalmente ele fica te mandando aviso de aplicativos que você pode baixar. Pontos de notificações é legal deixar habilitado, tá? Ele te dá um exemplinho aqui como fica, ó. Você pode marcar ali nas notificações, é algo bem interessante. Temos adicionar ícone à tela inicial. Quando você instala um aplicativo, ele já vai direto para lá. Se você não quiser, você desabilita essa opção. Temos como permitir a rotação da tela inicial. Então você está aqui, ó, ela gira também, se você habilitar aqui na parte de cima para girar, né? Senão ele não vai girar, tá, galera? Então aí você consegue girar a tela inicial e deixar para o seu filho usar ou alguém que queira utilizar desta forma, ou se você estiver precisando utilizar desta forma, tá? E aqui nós temos a ação do Google, tá? Esse feed aqui, que você puxa para o lado, você consegue desativá-lo diretamente nesta opção aqui, ó. Você vem aqui e desabilita essa opção, fazendo com que ele não esteja mais aqui funcionando. Então aí já desabilitou e economiza também uma bateria para o seu aparelho. A próxima dica é para você habilitar a porcentagem da bateria do seu Moto G9 Play. Aqui já está habilitado. Para você fazer isso, você entra nas configurações, clica em bateria e aqui você clica em porcentagem da bateria, ó. Ela some lá em cima, ó. Se você der uma olhada, eu vou clicando, ela vai sumindo. É só você entrar aqui e habilitar de forma fácil e rápida. A próxima dica é em relação à parte do Wi-Fi e a sua bateria. Você vai entrar nas configurações, vai clicar em rede internet, vai clicar em Wi-Fi e aqui você vai clicar em preferências de Wi-Fi. Feito isso, você vai desabilitar essas duas funções que ficam procurando redes automaticamente e gastando a sua bateria. O meu aqui já veio habilitado e no seu também deve estar. Então eu recomendo você desativar essa opção que vai economizar bateria e também processamento do seu G9 Play. A próxima dica é em relação à captura de tela com 3 dedos. Para você fazer isso, você só encosta 3 dedos e segura, ó. Novamente, segurou, já está funcionando. Talvez no seu não esteja funcionando, você vai entrar nas configurações, vai clicar em tela e vai clicar em avançado e vai vir aqui embaixo, ó. Aqui nós temos captura de tela com 3 dedos. Você vai habilitar ela e já vai estar funcionando. Você consegue configurar ela para você adicionar uma exceção em algum aplicativo, jogo, por exemplo, como o PUBG está aqui, para você não habilitar essa função lá dentro, porque normalmente no jogo você clica várias coisas ao mesmo tempo e talvez você encosta 3 dedos separados também, aí ele tira print, ó. Você clicou 3 dedos separadinho, ele vai tirar print também. Então, se você estiver dentro do jogo, pode ser que isso te atrapalhe. Então é bom você vir aqui e adicionar o seu jogo favorito para ele não atrapalhar você. Aí você volta aqui e aqui você tem o editor de captura de tela, que é legal você deixar habilitado. Quando você tira a print, ele tem um editorzinho aqui que você pode fazer algumas manipulações antes de você enviar a print para alguém que você queira. Você pode até rabiscar alguma coisa que não é para aparecer ou apagar. Você consegue fazer bastante coisas antes de enviar a sua imagem.
A próxima dica é a função multivolume. É uma função bem interessante, você clica nas configurações, abre a janelinha de som e multivolume. Você vai habilitar ele, vai pôr modo automático aqui, pode deixar em automático, e vai abrir um vídeo do YouTube ou alguma coisa que você utiliza para sair áudio no seu aparelho. Aqui eu estou abrindo um vídeo do meu canal, tá? Tá carregando aqui anúncio. Aqui, na hora que você estiver assistindo o seu vídeo, por exemplo, vamos esperar carregar, né? 1, 2, 3 e foi. Beleza, tá carregando aqui, ó. O som tá saindo. A gente clica no botãozinho aqui do lado, clica na setinha e ele te mostra uma ampulhetinha do YouTube separada para você poder manipular o som do YouTube separadamente do som do sistema. Então você pode diferenciar aí, o som do YouTube você deixa mais baixo e o do sistema para notificações ou coisas do tipo, ele continuar mais alto. É algo bem bacana para você, por exemplo, continuar ouvindo sua música e ver um vídeo, por exemplo, sem o áudio, tá? Você consegue aí deixar de forma bem interessante essas funcionalidades. A próxima opção é em relação à parte de dividir a tela, né? Se você utiliza vários aplicativos aí, você vai entrar na parte de configurações, abrir a parte de tela e aqui você clica em avançado e aqui você vai ter, aqui na parte de baixo, ó, deslize para dividir a tela. Clica nela, aqui ele vai te mostrar um exemplinho de como funciona. Então você, por exemplo, eu estou dentro aqui da Play Store. Vamos ver se eu deixei habilitado também, né? Tá habilitado. Então eu estou dentro da Play Store, que não está aqui, vamos voltar. E eu quero abrir um outro aplicativo. Eu jogo aqui, ó, ele já me mostra quais eu quero que está aberto. Ou a gente pode procurar aqui algum da parte que tiver. Eu vou abrir o YouTube, por exemplo. Então eu consigo assistir um vídeo e ir procurando aplicativos para ele instalar no meu smartphone de forma bem rápida. A próxima dica é em relação a games, tá? O Moto G9 Play ele tem um processador bem bacana, consegue rodar alguns jogos. E no aplicativo Moto aqui, você tem várias funções, mas eu vou dar ênfase aqui, ó, para o modo Game Time. Esse modo Game Time aqui, ele tem algumas configurações que você consegue fazer para deixar o seu jogo mais, digamos, intuitivo e deixar para você jogar com mais, como que se fala? Com mais atenção ao game. Aqui nós temos acesso ao painel gamer, dá para você escolher como vai ser. Tem como deslizar, tocar no ícone ou ocultar. Aí você escolhe o que você preferir. Aqui temos atalho de aplicativos que você pode escolher. Aqui só tem o Facebook instalado, então você pode pôr ele lá dentro para você abrir. Temos como bloquear notificações, chamadas para não te atrapalhar, permitir autores de chamadas repetidas, tipo a pessoa te liga 2 vezes em 15 minutos, aí chega para você. Aqui nós temos exceções de bloqueio de chamada, você pode colocar contatos, ou do contatos com estrela, ou ninguém, fica à vontade. Então se você deixar contatos, por exemplo, quem você não tem na sua lista, não vai tocar no seu smartphone. Às vezes liga a telemarketing aí ou coisa do tipo, acaba chegando para você. E tem um vídeo no canal aqui ensinando a bloquear ligações de telemarketing, tá? Se você quiser saber mais, entra aqui no canal, já deve ter sido postado, tá? Aqui nós temos bloqueio de gestos, onde você pode bloquear, ó, captura de tela com 3 dedos para não te atrapalhar, lanterna rápida, câmera instantânea e deslize para ativar. Vai que você faz assim dentro do jogo, aí acabou o seu jogo, né? Já sai do jogo, vai bugar tudo. E aqui nós temos como desativar o brilho adaptável para ele sempre ficar numa tonalidade só. Então se você for para um lugar muito ensolarado ou muito escuro, ele não vai ficar alternando e é algo bem bacana. E temos também o gerenciamento de jogos, de quais funcionam aqui, tá? Então aqui todos que eu tenho instalado tá funcionando, só confirma se o seu jogo tá aqui e ele é compatível com o Game Time. E a próxima e última dica que é muito importante para você é em relação a desempenho. Você vai entrar nas configurações, vai clicar em sobre o telefone e aqui você vai habilitar o modo de desenvolvedor clicando várias vezes em número da versão. Ó. Tá vendo que ele aparece aqui, ó, que eu já sou um desenvolvedor? Você clica até aparecer isso para você, você volta uma tela, clica em sistema, clica em avançado e aqui você vai abrir opções de desenvolvedor. Aqui você vai descer aqui embaixo, tá? E vai desativar uma opção que ele habilita sozinho aqui, tá? Atualizações automáticas do sistema. Você desabilita isso, não é legal você deixar habilitado. E você vai descendo ela até chegar na parte onde tem... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu desci muito, hein? Vamos ver, sobe aqui, ó. Escala de transição, janela e duração. Você vai ter que achar essa parte, vai colocar todos em 0.5. Você vai perceber que o seu aparelho fica mais rápido para abrir as janelas, ó. Aplicativos que já estavam abertos abrem muito mais rápido. Isso não vai mudar a velocidade de processamento do aparelho, mas deixa a animação muito mais rápida para você abrir alguma coisa. Então você sente que o aparelho está mais ágil na hora de abrir
tudo que você for utilizar. Ó. Eu vou abrir até a janelinha aqui, ó, ele abre mais rápido, então fica muito mais ágil. E uma dica bônus antes da gente finalizar, entra nas configurações e aqui você vai clicar em Sistema, Desempenho Adaptável e habilita essa opção aqui, que é muito interessante. A inteligência artificial do aparelho vai ver quais aplicativos você tende a utilizar mais, quais você abre mais, e já vai deixar meio que pré-carregado dentro do sistema, deixando o aparelho mais rápido, economizando memória RAM e bateria ao longo do tempo. Quando você ativar isso aqui, você não vai sentir diferença na mesma hora, vai demorar uma semana mais ou menos para ele aprender o seu tipo de uso e aí sim você vai sentir uma diferença em bateria e desempenho para o seu dispositivo, beleza? Então, essas foram as dicas e truques para o Moto G9 Play. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se ainda não tem o Moto G9 Play, ó, link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.